Vamos fechar nossos olhos e ter uma palavra de oração nessa noite antes de darmos início à nossa palavra. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor, nós queremos te honrar. Nós queremos, Senhor, declarar a Tua santidade, a Tua bondade. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Até aqui, Senhor, nós oferecemos a nossa vida, a nossa adoração, o nosso coração, a nossa entrega. Mas a partir daqui o Senhor tem uma mesa, o Senhor tem um banquete para cada um de nós aqui. Que esse banquete seja acessível a todos os irmãos por meio da fé, por meio da esperança, por meio dos corações e mentes abertas para aquilo que o Senhor quer derramar. Em nome de Jesus, e que nós possamos, ao comer e beber da sua comida que está sobre a mesa nessa noite, nós possamos ser recuperados, sarados, curados, reavivados em nome de Jesus, para o cumprimento de toda boa obra. Esse é o teu desejo e esse é o nosso desejo. Nós unimos a nossa vontade para que tudo em nós flua de acordo com a tua vontade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje de manhã nós também tivemos um tempo maravilhoso, nós tivemos um culto extraordinário. Eu também já compartilhei o que eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite. E meu coração ele está muito alegre, irmãos, porque desde que nós colocamos a nossa igreja num caminho de identidade, desde quando nós trouxemos a Ágape para o conhecimento de qual é o seu papel, de qual é o seu propósito, qual é a sua visão, qual é a sua missão, nós temos visto o poder de Deus sendo manifesto todos os dias da nossa vida. Nós temos percebido o amor de Deus alcançando mente, alcançando corações, a partir de uma identidade. E isso é o que o Senhor quer trabalhar no meu e no teu coração, porque sem identidade, sem saber a nossa origem, sem saber a nossa natureza, sem conhecer o nosso propósito, dificilmente nós avançaremos. E essa é uma igreja que contempla a família, essa é uma igreja que contempla o amor, essa é uma igreja que contempla a graça, essa é uma igreja que contempla a comunhão, essa é a igreja que tem no seu DNA, que tem no seu sangue correndo a vontade de amar, o desejo de se conectar e a entrega para partilhar vida com todas as pessoas. Isso tem enchido o nosso coração, isso tem enchido a nossa vida, isso tem nos colocado rumo à direção de uma expansão do reino de Deus, a expansão e o alcance de muitas vidas. E é muito maravilhoso participar disso, é muito lindo participar disso. E o desejo do nosso coração, como pastores e líderes dessa igreja, é que cada pessoa que assiste, que participa, que está conosco, que está engajado, ou que está frequentando, ou que é visitante, possa se conectar com esse propósito e encontrar em tudo aquilo que Deus tem nos dado nesses dias, encontrar sentido para a sua existência, sentido para a tua história, sentido para a tua caminhada. Nesses dias a gente tem falado muito sobre essa questão da identidade, e um dos aspectos da nossa identidade são os relacionamentos. É muito interessante porque os relacionamentos é algo extremamente importante, é algo extremamente presente na nossa história. Não existe ser humano que não se relacione na face da terra. O ser humano mais sozinho, ele se relaciona, no mínimo com ele mesmo. Então o relacionamento é algo que está presente em toda a vida humana. Por que o relacionamento está presente nas nossas vidas? Porque quem nos criou, quem nos fez a imagem e semelhança, foi um Deus extremamente relacional. Foi um Deus extremamente disposto ao relacionamento. Não foi um Deus, não foi uma trindade, não foi um conselho de pessoas que ao criar o homem e a mulher, ao criar a família na terra, pensaram uma criação em que eles pudessem exercer algum tipo de controle, algum tipo de coordenação, algum tipo de manipulação, mas ele criou pessoas, ele criou uma espécie, uma raça, um tipo de ser vivo que ele pudesse se relacionar. A Bíblia diz no Gênesis que desde o começo, Deus criou todas as coisas, criou o céu, criou terra, criou animais, árvores, flores, plantas, aves, peixes, tudo Deus criou, mas Ele só ficou satisfeito no momento em que Ele criou o homem e a mulher. A partir dessa criação, Deus viu que era bom o homem e a mulher. Neste momento Deus não está dizendo a respeito dessa bondade no sentido de que não era bom simplesmente que o homem vivesse só, ou a mulher não vivesse só, ao ponto de não ter alguém para se relacionar, mas Deus criou para que essa bondade, essa relação fosse uma troca entre Ele e os seus filhos. Então Deus, Ele é um ser relacional, é uma pessoa relacional, em que criou cada um de nós para uma relação. Não criou a gente para uma manipulação, para um controle, mas criou a gente para uma relação.
Por isso que muitas vezes é muito difícil nós compreendermos a Deus, porque Deus ele já tem, por meio da sua graça, disponível todas as bênçãos para cada um de nós. Deus, por meio da sua cruz, ao entregar seu Filho Jesus, todas as coisas foram conquistadas e já estão disponíveis de antemão para nós, antes mesmo de nós fazermos qualquer movimento na direção de Deus. Todas as coisas já foram derramadas, todas as coisas já foram decretadas, já foram compartilhadas, e Deus não se move nesse sentido. Deus não sai desse lugar de abençoador, Deus não sai desse lugar de amar as pessoas, Deus não sai desse lugar de se reconciliar com as pessoas, Deus não sai deste lugar de se relacionar e simplesmente fazer parte da história da humanidade. E quem sai deste lugar muitas vezes somos nós, muitas vezes sou eu ou é você. Quem sai desse ambiente relacional somos nós, e a gente quer, às vezes parece que é mais fácil nos relacionarmos com Deus, na perspectiva da ordem, na perspectiva da obediência, na perspectiva da lei, na perspectiva dos comportamentos, na perspectiva das regras. Às vezes a gente tem essa necessidade, às vezes quando a coisa é muito solta, nós ficamos perdidos no nosso propósito, mas a coisa só é solta porque Deus confia que na medida em que nós nos identificamos com Ele, nós podemos cumprir um propósito juntamente com Ele, a partir de uma relação. Esse é o trabalho de Deus. Muitas vezes eu ouvi dizendo que a Igreja Ágape é uma igreja muito livre, a Igreja Ágape é uma igreja libertina, a Igreja Ágape qualquer pessoa toca, qualquer pessoa canta, qualquer pessoa é líder, qualquer pessoa é isso, qualquer pessoa é aquilo. Quantos de vocês não vieram para cá antes? Quantos de vocês não ouviram isso? Por ouvir essas coisas. Porque muitas vezes o que as pessoas querem, uma regra, é uma condenação, é um julgamento, é uma disciplina, é um controle das pessoas, mas nós não estamos aqui para controlar, porque relacionamento não é controle, relacionamento é troca. Relacionamento é partilha, relacionamento é conexão, relacionamento é uma disposição extraordinariamente maravilhosa de dar, não do que você tem necessariamente, mas do que você é. E é impressionante porque é através dos relacionamentos que toda a desgraça da humanidade acontece. Quantos aqui já perceberam isso? Quantos aqui já notaram isso? Se você se lembrar hoje de um trauma que você tem, se você trouxer a sua memória, eu vou te dar 10 segundos, 15 segundos para que você pense em algo que você vê como um impedimento para o seu desenvolvimento. Que você lembra que dói em você. Pense nisso, 15 segundos. Quantos aqui conseguiram se lembrar de algo nessa noite? Eu gostaria de um pouquinho mais de participação dos irmãos. Quando eu perguntar, você só faz assim, fala sim ou não. Quantos aqui se lembraram de algo essa noite? Aê, gosta sim. Então, provavelmente, quando você se lembrou de alguma situação que te feriu, que te machucou, ou é algo que te traumatizou, que te impede de alguma coisa, tem o nome de alguém por trás disso. Tem o nome de uma pessoa. Tem o nome de um pai, de um vô, de um primo, de um tio, de um professor, de um amigo, de uma escola, seja o que for. É impressionante como nos relacionamentos toda a desgraça da humanidade acontece. É nos relacionamentos que acontecem as maiores perdas. São nos relacionamentos que acontecem as maiores dores. São nos relacionamentos que acontecem as maiores rupturas. São nos relacionamentos que acontecem as maiores crises de identidade. São nos relacionamentos que começa a nascer a depressão, a tristeza, os traumas. São nas relações que essas desgraças surgem. E a gente tem que ter sabedoria e compreender que isso é uma estratégia do diabo contra as nossas vidas. Mas não é necessariamente ele que vem e te perturba, mas ele usa pessoas. Mas ele fere pessoas, ele cria um ciclo de violência, um ciclo de amargura, um ciclo de tristeza, um ciclo de feridas na vida de uns dos outros, para que nas relações não se encontre mais saúde emocional e espiritual, não se encontre mais olhar um nos olhos dos outros.
É exatamente nesse lugar, no mesmo lugar que Deus estabeleceu para que fosse a nossa conexão, no mesmo lugar que Deus estabeleceu para que fosse a nossa extensão, a nossa expansão, o nosso crescimento, a nossa partilha, é nesse mesmo lugar que o inimigo também escolheu para desgraçar a nossa vida. E é exatamente para relacionamentos que nós precisamos olhar para os nossos dias. Porque a proposta de Jesus para os relacionamentos é uma contraproposta àquilo que o mundo apresenta. O mundo apresenta, se você se machucou aqui, sai daqui e vai para lá. O mundo apresenta, se essa pessoa te feriu, ela não é digna do seu perdão, ela não é digna da sua humilhação, ela não é digna de nada, vaza, abandona, sai, acabou. Nós estamos assim, desistindo de todas as coisas em todo tempo, o tempo todo. Mas a proposta de Jesus é uma contraproposta àquilo que o mundo tem estabelecido na nossa mente, no nosso coração. E esse é o poder da nossa vida. E esse é o poder que está sobre a nossa vida. E esses dias eu estava assistindo um documentário que fala sobre os segredos da cabana. Quantos aqui assistiram o filme ou leram o livro A Cabana? Uau, muito bom. Quantos aqui gostaram deste livro e desse conteúdo? Eu particularmente fui assim, radicalmente transformado na minha compreensão de trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, e outras questões de cura interior, cura da minha vida interior. Eu dou a essa experiência com a cabana. E esses dias eu estava assistindo esse documentário, inclusive às terças-feiras nós estamos fazendo estudos deste documentário. Se você tiver desejo de participar com a gente, nós estamos trabalhando as questões e os detalhes do livro, os detalhes do filme, nas nossas reuniões de terça-feira às 20 horas aqui na nossa igreja ao lado. Então eu ouvi uma frase que falou muito forte ao meu coração. Eu ouvi uma frase que eu falei, Jesus, é isso. E essa frase, ela não está certinha, mas o conceito dela é o seguinte: se é nas relações que nós somos feridos, é nas relações que nós somos machucados, é nas relações que nascem os nossos piores traumas, mas também é nas relações que nós somos curados. São nos relacionamentos que nós somos curados. Quantos aqui creem nisso em nome de Jesus? Isso é algo revolucionário. Porque, irmãos, quando você sente uma dor, o que você quer fazer? Você quer evitar essa dor. Você não quer ir de encontro a essa dor. Você não quer abraçar essa dor, você quer rejeitar essa dor. E para entender essa contraproposta de Jesus, eu me lembro de uma cena em que Jesus estava concluindo a sua passagem na terra. Jesus estava encerrando o seu processo humano de se minimizar, de se diminuir a uma semente. E ele estava cumprindo e concluindo todo o seu processo aqui na terra. E quando você pega os evangelhos da Bíblia, você conhece essa história de uma forma muito rica. Quem quiser, leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a história de Jesus na terra, é a essência dos relacionamentos, é a essência de Jesus na terra. E Jesus está naqueles momentos e dizendo para os discípulos: olha, chegou a hora de eu ir, chegou a hora de eu ir para o Pai. Os discípulos já começam a ficar naquele certo desespero. Vocês sabem que às vezes havia uma expectativa de que ele fosse um rei, de que ele fosse uma autoridade política, uma autoridade econômica, um poder terreno, que ele derrubasse o reinado e assumisse o lugar. Aqueles discípulos tinham uma expectativa a respeito disso. E aí Jesus começa a dizer: não, eu vou para o Pai. E ele olha para o coração desses discípulos e ele encontra uma profunda tristeza. E ele encontra um desespero, e ele encontra um sentimento de perda, um sentimento de abandono, e ele diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. A casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou lá preparar, e quando eu preparar eu virei e te buscarei, e viveremos juntos lá para sempre. Porque os discípulos estavam aflitos.
Mas Jesus estava dizendo: eu vou para um lugar que há muitas moradas. Eu vou para um lugar e eu vou deixar vocês aqui, para que vocês creiam em mim, creiam também no Pai, para que vocês vivam no caminho, vocês já conhecem o caminho. Ele diz: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês já conhecem esse caminho, permaneçam no caminho. E tragam mais filhos, para que todos os ambientes dessa morada, todos os ambientes dessa casa, sejam preenchidos com filhos, com pessoas que pertencem a essa família, sem distinção, sem preconceito, sem julgamento, sem escolher, sem acepção, sem dizer esse precisa de Jesus, esse não precisa, esse quer, esse não quer, esse eu quero, esse que eu não quero, que vem. Irmãos, Deus quer salvar a todos. Há muitas moradas na casa deste Pai, e Jesus está preparando os quartos, como um camareiro, como uma pessoa que vai dar uma festa. Ele está preparando um grande palácio, uma grande casa, para que todos nós possamos habitar lá, mas existem muitos espaços vazios, e Jesus está dizendo: eu vou deixar com vocês aqui o Consolador, e vocês nesse Consolador receberão poder para serem as minhas testemunhas. Ou seja, vão em busca daqueles que irão ocupar, os lugares nesta casa. Mas os discípulos estão com o seu coração amedrontado. E Jesus vai avançando no processo de morte. Ele é levado aos sumos sacerdotes com a acusação de blasfêmia, Femia, né? Obrigado, Kleber. Celso, o Kleber é outro, né? Tô tudo errado aqui, tudo irmão. Celso, sim. Então, blasfêmia. Ele estava dizendo que ele era filho de Deus, enfim, foi acusado, todo aquele rolo que Pilatos não quer condenar, mas os judeus querem, os sacerdotes querem que Jesus seja preso, enfim, Jesus vai ali se justificar, e na porta do templo fica Pedro, um dos caras talvez mais conheceram a essência de Jesus, o amor de Jesus, o cuidado de Jesus. E aí a mulher da portaria reconhece Pedro e diz: você é um daqueles discípulos, você não é um dos de Jesus, não? Pedro fala: eu não sou. Pedro não tem tempo de disfarçar nada. Pedro, ele é impetuoso. Pedro, ele é rasgado. Ele é aberto. E ele diz: eu não sou. Aí coloca esse cara para dentro do templo, mas duas pessoas reconhecem Pedro como discípulo de Jesus, e ele diz mais duas vezes: eu não sou, porque ele estava com medo. E é impressionante porque isso já era previsto por Jesus, mas Jesus permite Pedro passar por isso, porque Deus, ele começa uma obra nas nossas vidas. Deus, quando ele nos encontra, o Pai, quando ele encontra o meu e o teu coração, e se ele encontrar o seu e o seu coração nessa noite, ele vai começar uma obra na sua vida, mas essa obra, ela precisa ser concluída, essa obra, ela precisa ser terminada, e a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir, ele é fiel para cumprir essa obra, e ele viu em Pedro, porque ele tinha uma direção para Pedro, então ele não podia contar com Pedro, com aquelas marcas, ele não podia contar com Pedro perdido, com Pedro fraco, ele não podia estabelecer sobre Pedro, que era a pedra, aonde a igreja seria sustentada, ele não poderia estabelecer a igreja sobre um homem que ainda não tinha experimentado de uma obra completa. E isso é maravilhoso, porque irmãos, muitas vezes a gente acha que por estarmos aqui, já foi feito tudo, e as coisas começam a empacar, os processos começam a empacar nas nossas vidas, e a gente acha que não tem mais para onde correr, e acaba a nossa esperança. Mas irmãos, tudo isso só está começando. Quantos creem nisso em nome de Jesus? No carnaval o Senhor me deu uma palavra dizendo: eu estou chegando para cumprir toda a boa obra.
eu estou aqui, chegou a hora de concluir, chegou a hora de recuperar, chegou a hora de curar por completo os corações. E Jesus falou, não é quem está agora, não é só quem está, não é quem chegou agora, quem chegou ontem, mas são todas as pessoas, todos os meus filhos, que às vezes estão escondidos em uma função, às vezes estão escondidos em um conhecimento, às vezes estão escondidos em uma religiosidade, às vezes estão escondidos em um cumprimento de um ritual. Jesus está aqui agora para curar o seu coração por completo, não importa qual seja a sua condição. E a gente olha para a palavra de Deus, a gente admira os discípulos, e a gente vê na pessoa dos discípulos, pessoas incompletas, pessoas que não atingiram ainda um patamar de cura completa, e Jesus permite Pedro passar por isso. Isso é esperançoso para nós, irmãos, porque Jesus não contou com Pedro só quando ele estava pronto. Jesus contou com Pedro desde o início do seu ministério. E talvez você está desde o início deste ministério, talvez você está desde o início, desde a sua infância, trabalhando para Jesus, mas agora é a hora de você ser curado completamente. E talvez você vai ter que se encontrar com um lugar dentro de você que nega Jesus, que nega a vontade de Deus, que nega obedecer a Deus, que nega cumprir o propósito de Deus. Talvez isso vai gerar um susto em você, mas isso vai produzir em você uma verdadeira transformação. E é esse encontro que o Senhor está nos levando nesses dias. Deus quer te levar ao encontro daquele dia que você foi abusado sexualmente. O Pai quer te levar ao encontro daquele dia que você foi violentado, daquele dia que roubaram o seu direito de ser feliz. Deus tem nos levado ao aprofundamento para que haja cura. Não tem problema o que você passou, não é motivo de vergonha. Deus está aqui curando a todos nós. Pessoas que vocês nem imaginam sofrem situações parecidas com as suas. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de ruim nisso. A única coisa boa que nos faz acreditar é que, independente do que nós passamos e do que nós vamos enfrentar e do que nós vamos nos deparar, é que Ele estará ali para nos curar e limpar essa casa, porque a obra do Senhor vai ser completa. Ele é fiel para cumprir toda a obra na sua vida. Pode aplaudir a Jesus. Imagine você vendo o seu amigo morrer numa cruz, depois de você ter dito diante das pessoas que você não conhece, que você não é discípulo, que você nunca viu, ou seja lá o que for. Quantos aqui já perderam entes queridos e que você não teve a oportunidade de acertar algumas situações com eles? Quem mais? Uau, muitos de nós passamos por isso. É algo extremamente doloroso. É algo extremamente, gera um peso, porque a gente poderia ter pedido um perdão, a gente poderia ter perdoado, enfim, uma série de pensamentos que a gente poderia ter feito diferente, mas a gente perdeu aquela chance. E Pedro estava se sentindo assim diante da cruz. Mas o que é interessante é que passa um tempinho, Pedro está ali desanimado com os discípulos, enfim, aquela questão toda, porque Jesus morreu, e ele tinha que ressuscitar, mas enfim, ficou aquele medo, aquela preocupação. Pedro sai um dia e fala, eu vou pescar. E ele vai para o barco, durante a noite toda, leva alguns dos discípulos. E ele diz o seguinte, que está lá em João, no capítulo 21, do versículo 7 ao 9. Eles estão ali assustados com aquela pescaria que não acontece, que não flui. E simplesmente, Jesus aparece na manhã, falando com aqueles discípulos. E ele começa a dizer, joga a rede para o outro lado. E aqueles discípulos ainda não o reconheceram. Jesus começou a conversar uns 90 metros mais ou menos. Logo, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Irmãos, o que eu quero que nós olhemos nessa noite é para que tipo de pessoa era Jesus, que ao aparecer para aquele que o negou, aparecer para aquele que o rejeitou, para aquele que talvez se amedrontou ou se envergonhou por dizer que era amigo ou que era discípulo, ou qualquer outra coisa, que tipo de homem que era Jesus, que fez Pedro nadar 90 metros com uma túnica, pular no mar e ir na direção de Jesus e abraçar ao encontro de Jesus, que tipo de homem, que tipo de relacionamento era Jesus, que tipo de proposta tinha o amor de Jesus. Pense se Jesus fosse um carrasco, se Jesus fosse alguém amargurado como muitas vezes nós somos, diante daqueles que nos ferem. Pense se Jesus agisse como nós agimos na direção da nossa esposa, dos nossos filhos, quando eles nos ofendem. Nós não teríamos colo, nós não teríamos abraço, e nós não teríamos a oportunidade de, no mesmo ambiente, em que se gerou uma perda e uma destruição, pôde acontecer uma cura extraordinária. Irmãos, que tipo de homem que era Jesus? Que tipo de homem que era Jesus, que estava ali disposto, aberto. Pedro pôde correr sem medo, porque ele sabia, porque Jesus estava ali, porque simplesmente Jesus é essa pessoa perfeita, Jesus é essa pessoa pronta a amar, perdoar, acolher e fazer o que for preciso para que a relação seja recuperada, para que o propósito seja recuperado, para que a essência, a identidade seja recuperada. E a partir deste encontro, Jesus não vem de mãos vazias, ele vem com uma mesa, ele vem com um churrasco de peixe, ele vem com pães, ele serve uma mesa e ele diz: Pedro, não só está aqui o meu coração, não só está aqui o que eu sou, não só está aqui o meu perdão, não só está aqui a minha reconciliação, não só está aqui a minha restauração, mas está aqui um banquete, está aqui a minha comunhão, como se nada tivesse acontecido. Porque houve uma predisposição da parte de Jesus em perdoar Pedro, mesmo sabendo que ele o negaria. Que tipo de homem que era Jesus? E é esses tipos de homens e mulheres como Jesus que nós precisamos ser. Paulo vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Diga assim comigo: em mim. Mais forte: em mim. Para que eu o anunciasse entre os gentios. Aí termina aqui uma segunda parte que eu não vou utilizar agora. Para que eu anuncie esse evangelho aos gentios. Paulo está dizendo: em mim. Entende que há uma diferença entre em mim e a mim? Quantos de nós poderíamos ter outro contexto, se Paulo dissesse: olha, desde o ventre da minha mãe, por meio da graça, eu fui escolhido, aprove ao Senhor, se alegrou, foi bom ao Senhor, que Ele se revelasse a mim, para que eu revelasse Ele para os gentios. Não foi isso que Paulo estava dizendo. Paulo está dizendo: foi bom, foi legal para Deus, Deus achou importante revelar o Filho em mim. Nessa noite, o Pai está revelando o Filho a você, através de mim, para que através de você, os filhos lá de fora possam conhecer também, e possam ser abraçados também. Esse é o chamado, esse é o propósito, essa é a direção de Deus para nós. Quantos aqui querem isso nessa noite, em nome de Jesus? Existem dois caminhos.
para encerrar, o primeiro caminho é nós reconhecermos se o nosso coração está como o de Pedro, que olha para Jesus e vê uma distância, olha para Jesus e vê um esfriamento, e vê até mesmo uma situação de negação. É importante que a gente se coloque neste momento no lugar de Pedro, se nós estamos como Pedro. E depois de nós avaliarmos isso, nós vamos assumir a responsabilidade de revelarmos o Filho através de cada um de nós. E nós sermos como esse Jesus, que ao ser visto de longe, todos os feridos, todos os cansados, todos os oprimidos, poderão encontrar em nós cura para a sua alma. Mas você precisa ir ao encontro dessa noite, de Jesus, desse relacionamento, para que tudo seja curado em você. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e você pensasse um pouco. Se você está como Pedro, Jesus, ele está aqui, a poucos metros de você. Ele está aberto para o encontro com você. Ele está pronto para o encontro com você. Ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para te curar. E Ele vai usar relacionamentos nessa noite para que isso seja completo na sua vida. Quantos aqui se sentem distantes de Jesus? Quantos aqui ultimamente negam Jesus? Negam simplesmente dizendo, eu não quero, eu não consigo, já deu, com sentimentos dessa natureza. Jesus quer te abraçar. Irmãos, nós estamos num ambiente de profundo comprometimento com a direção do Espírito. E um verdadeiro abandono dos nossos julgamentos. Por isso eu realmente gostaria que você, que se sente assim, como quem negou Jesus, como quem está distante, como quem está frio, Jesus quer te encontrar nessa noite, que você desse um sinal com a sua mão. Essa pergunta não é simplesmente para aqueles que estão vindo aqui a primeira vez, mas você que está aqui nessa casa há um bom tempo, mas já não se encontra íntimo de Jesus. Em nome dele, eu peço que você se desvencilhe agora. Se abra agora. Se tire toda a roupagem religiosa. Eu sou líder. Eu sou presbítero. Eu sou pastor. Eu sou mestre. Eu sou professor. Eu sou cantor. Eu sou ministro. Eu sou da célula. Isso, aquilo. Cai por terra isso agora. Você que se encontra distante de Jesus e deseja ter um encontro com Ele, dê um sinal com a sua mão. Em nome de Jesus. Algumas pessoas já estão levantando as mãos. Glória a Deus. Quem mais? É a oportunidade que Ele está te dando nessa noite de ter um encontro, de voltar àquela amizade, àquela intimidade. Irmãos, levante a sua mão. Glória a Deus. Levante a sua mão. O Espírito Santo é quem está te chamando. Jesus está apenas a alguns metros de você, e Ele quer correr nessa noite para te abraçar, para te curar, para te perdoar. Não importa a sua posição, chegou a hora dele começar a concluir a obra dele na sua vida e curar todas as coisas. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, levante a sua mão, vai levantando a sua mão. E eu queria pedir para que pessoas que estão próximas, por favor, abrace essas pessoas. E você vai ser Jesus nessas pessoas. E você vai falar assim: eu estou aqui para dizer que você é amado por Jesus, para dizer que você pertence a Jesus. Abraça mesmo. Eu vou pedir para que você, se levantou a sua mão, fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça essas pessoas, abraça mesmo, não fica de lado não. Abraça, Luiz, abraça. Como um pai, abraça como um pai, de frente, abraça. Abraça valendo mesmo. Abraça essa irmã, abraça esse irmão. Jesus está curando os corações. Irmão, se você nessa noite que é marido ou que é mulher, que você tem ferido, se esse ambiente de relacionamento tem sido um ambiente de machucados, um ambiente de feridas, aproveite essa oportunidade para pedir perdão, para perdoar e para curar no mesmo lugar. Faça isso nessa noite em nome de Jesus. Senhor Jesus, seja através desses filhos, ame através desses filhos, cure através desses filhos. Jesus está revelando através desses irmãos te abraçando o amor dele, o cuidado dele pela sua vida. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que gostaria de um abraço nessa noite? Eu sei que nós estamos com as ameaças do coronavírus, mas não interessa. Este é o momento de cura, este é o momento de libertação. Você que foi abraçado pode sentar no seu lugar. Se tem mais alguém, fique em pé, nós queremos te abraçar. Queria convidar toda a igreja para se colocar em pé neste momento. E nós estamos em família. Então eu queria que você, se você estiver do lado do seu marido, da sua esposa, se você estiver do lado dos seus filhos, do seu amigo, eu queria que nós pudéssemos ter a oportunidade de curar algumas coisas. E você vai abençoar esse seu irmão. Você vai pedir perdão, você vai olhar nos olhos e você vai dizer: olha, se nesse lugar nós nos ferimos, nós nos machucamos, é nesse lugar que nós encontraremos a cura. Ou se é nesse lugar que nós estamos construindo uma vida linda, é nesse lugar que permaneceremos. Se é teu amigo, se é teu irmão, se é quem você não conhece, abrace, ore por ele, abençoe ele, abençoe ela, em nome de Jesus. Nós somos uma família e Jesus quer recuperar tudo. A partir desse encontro que Ele está te permitindo, Ele vai edificar sobre você uma igreja. Ele vai revelar através de você um Jesus nessa cidade. Seja restaurada a igreja, seja curada a igreja, seja abençoada a igreja, em nome de Jesus. Comece a orar e dizer: Senhor, a partir dessa cura, usa a minha vida. Eu assumo a responsabilidade de revelar o Cristo em mim. Eu assumo a responsabilidade de ser essa pessoa que pode ser encontrada e abraçada para curar os outros. Eu quero revelar Cristo. Quantos aqui querem revelar Cristo? Quantos aqui querem ser esse Jesus que cura, que liberta, que transforma? Em nome de Jesus, comece a falar o teu coração enquanto nós cantamos, enquanto nós declaramos a nossa identidade. Nós assumimos essa responsabilidade em nome de Jesus, amém?